Boa noite a todos e a todas. Vamos aproveitar o momento para que os nossos pensamentos sejam pensamentos positivos, pensamentos de alegria, e que possamos mais nessa noite aproveitar este TED para que nós possamos realmente aprender com o nosso amigo João a respeito um pouco mais do que ele vai nos expor. Que nós possamos cada vez mais caminharmos no sentido reto, caminharmos em direção a sermos melhores do que ontem. Agradecemos os amigos espirituais, a Deus nosso Pai, e pedimos permissão para darmos início à reunião da noite. Que assim seja. Muito boa noite, pessoal. Vamos começando, então, mais um TED, Temas Espíritas em Debate, né? No formato onde a gente abre para as discussões, para as participações dos companheiros aqui presentes, né? Hoje nós vamos ter, né, daquela forma como nós fazemos quinzenalmente, às 20 horas no TED, um expositor que até em torno de 30 minutos vai trazer para a gente uma motivação inicial. Hoje vai ser o nosso companheiro João Márcio. O João Márcio ele vai falar para a gente um pouquinho sobre espiritismo e autoajuda. Joia, pessoal? Só uma breve apresentação do João Márcio. Ele é lá do Ceará, de Canindé, né? Ele tem uma formação em funcionário público, tem uma formação em letras, em terapia holística e espírita aí há 25 anos, né? Palestrante, escritor, enfim. Ele também é colunista do jornal cearense De Mão em Mão, do site Ler e Pensar, né? E para quem quiser aí ler alguma coisa do João Márcio, né? Ele tem 2 livros aí, para quem quiser acessar, buscar aí e ler alguma coisa que ele trouxe para a gente aqui, O Espiritismo e o Encontro com a Própria Sombra, e um outro livro, Os 4 Pilares da Educação. João Márcio, então, vai fazer essa motivação inicial para a gente aí, depois nós vamos abrir para os companheiros aí comentarem e contribuírem. Tá joia, João Márcio? Com você, eu vou compartilhar a tela aqui, tá? O João Márcio vai fazer a indicação para mim, passando de tela nos slides, que ele teve um probleminha lá no computador dele, tá joia? Eu quero de início começar expressando o meu sentimento de pesar pelo desencarne do Jô Soares, né? Um cara criativo, inteligente, sensível, que deu visibilidade a muita gente que era anônimo. Como apresentador, ele deu espaço não só para as pessoas, figuras importantes, mas também para pessoas que não eram ninguém e se tornaram alguém pelo espaço. Fica inocentemente de pesar. Agradecer pelo convite, é muito bom estar aqui. O Espírita Info, ele inaugurou uma série de estudos avançados da doutrina espírita. Dificilmente você encontra em outro local temas transversais, até polêmicos para o movimento espírita, abordando dessa forma onde a doutrina espírita dialoga com diversas áreas do conhecimento. O Espírita Info tem feito um trabalho singular na doutrina, atualizando o pensamento de Kardec e reconhecendo o valor do codificador. O tema hoje é autoajuda e espiritismo. Passa, Christian. Geralmente, eu quero começar com essa citação do conceito de autoajuda. Pode passar, Christian. Onde ele dá uma resumida sobre o que seria a nossa abordagem. Passou já? Não. É o segundo slide. Cris está tendo algum problema aí? Não, não é esse não, tem um Não, anterior. eu passei, eu acho que não apareceu para vocês. Vou voltar aqui. De fundo Na azul. na hora que eu coloco em tela cheia, aparece, eu acho que não está aparecendo para vocês. Pronto, tá ótimo. Autoajuda como um discurso coerente com o paradigma neoliberal solipsista propõe um córtex sem contexto.
fomentando uma repicracia, a ditadura da felicidade, na medida que funciona como uma normose que transforma cidadãos em psicodadãos. É o processo de psicologização, enquanto narrativa psicologizante e neuroreducionista ao mercantilizar emodities, o neologismo lexical, que aglutina emoções e commodities, ou seja, uma mercantilização das emoções, num explícito fetiche do sucesso e do crescimento pessoal. Passa, Christian. Geralmente, na autoajuda, eles pegam figuras importantes, como, por exemplo, o Buda, e ele coloca como se estivesse embasando o discurso de autoajuda. Realmente o Buda fala isso. A lei da mente é implacável, o que você pensa, você cria. Porém, no Sermão em Benares, quando ele estabelece as 4 verdades nobres, e o príncipe Siddhartha, quando sai do seu recluso do castelo e entra em contato com um cadáver, com um velho, com um doente, ele propõe não vencer na vida como autoajuda, mas transcender a roda de Sansara na medida que você atinge o nirvana e não se apega a esse mundo de Maya, de ilusão. Então o Buda, pode passar, o Buda não seria autoajuda, nem embasa o pensamento de autoajuda. A gente vai encontrar, pode passar também, a gente vai encontrar no Velho Testamento um diálogo entre Jó, que acaba perdendo praticamente tudo, ele perde a saúde, ele perde os bens, a família, com os amigos dele. 4 amigos se cercam de Jó e geralmente eles vão usar um discurso de autoajuda, tentando procurar correlacionar o sofrimento de Jó com algum pecado. Perceba que, na época, já era uma postura de autoajuda, embora não com esse nome, é óbvio, estamos falando aqui de algo 2000 anos antes de Cristo. Mas eles tentam correlacionar. Se você está sofrendo, Jó, é porque você cometeu algum pecado. Bom, essa é a visão de autoajuda. E no final, como nenhuma dessas palavras consolam Jó, o próprio Deus vai vir consolar. Pode passar. A autoajuda até esse momento, e é uma breve história dela, é uma concepção individual. Ou seja, são pinceladas, pensamentos individuais que propõem essa visão do pensamento positivo. Já em 1759, o filósofo iluminista Voltaire, ele vai escrever esse livro, Cândido ou Otimismo, onde ele narra a história de um personagem que sofre muitos dissabores, muitos infortúnios, e ao final da vida, ele vai concluir que tudo aconteceu para o meu melhor. É um romance crítico, onde, de forma satírica, o Voltaire, na época, já vai fazer uma crítica a essa visão tão otimista que hoje chamaríamos de positividade tóxica, né? Pode passar. Essa é considerada, gente, a primeira obra de autoajuda da história. Olha a data. 1859. É publicado o primeiro livro de autoajuda. Samuel Smiles é considerado a Bíblia do liberalismo vitoriano. E como a autoajuda não evolui, naquela época o que ele vai dizer é semelhante às obras de autoajuda recentes. Por exemplo, ele vai dizer que a pobreza seria causada por hábitos irresponsáveis do pobre. Pode passar. A gente vai perceber que, diferente do Brasil, que trouxe uma colonização católica, os Estados Unidos vai sofrer um imperialismo teológico também do calvinismo. 3 coisas são fundamentais no calvinismo. Passa. Uma, ele vai abordar a questão da visão pessimista. O homem, através do trabalho, busca sua salvação. Porém, não existe a perspectiva de salvação através do livre-arbítrio, em Calvino, que é a predestinação escatológica. Ou seja, Deus escolhe quem vai para o céu, para o inferno, e nós não podemos fazer nada para mudar isso. E a teologia da prosperidade, que é o que vai embasar a estruturação norte-americana da autoajuda. Então, se até esse momento a autoajuda era pinceladas individuais de autores, agora ela vai se estruturar como um movimento paradigmático dentro dos Estados Unidos.
O calvinismo, que tinha uma visão muito pesada, a autoajuda surge como uma resposta, como um atalho. É como um caminho árduo, espinhoso, e surge a autoajuda, que vai usar a teologia da prosperidade, e a teologia da prosperidade traduz no pensamento de que se você é pobre, você está em pecado. Porque, baseado no trecho do Salmo, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então, eles associam prosperidade financeira com evolução espiritual. Você não tem como estar bem com Deus e estar sem o leite das crianças, por exemplo. E a autoajuda vai pegar esse trecho da teologia da prosperidade. Paz. Quando se estrutura no pensamento americano o movimento, o novo pensamento, que era da autoajuda, esses grandes homens, figuras importantes, vão dar um apoio, um aval. E vai ser muito importante. Ralph Waldo Emerson, considerado na época um dos homens mais inteligentes da América, criou o transcendentalismo. E o William James, médico, criou um dos primeiros cursos de psicologia. E eles vão apoiar a autoajuda. Então, vai dar um salto quântico de credibilidade ao pensamento positivo. Pode passar. Enquanto isso, enquanto nos Estados Unidos se orquestrava esse novo pensamento, entre aspas, psicológico, em Viena, Freud criticava esse movimento. Freud só vai fazer uma única viagem aos Estados Unidos com o Jung. Ele vai odiar, ele vai dizer que não gostou da psique americana, ele tem medo que a psicanálise seja absorvida pelo pensamento americano, aquele pragmatismo, e eu poderia dizer que a autoajuda é a realização dos pesadelos do Freud. É tanto que quando todos os irmãos do Freud foram assassinados nos campos de concentração, e é oferecido a ele refúgio na América, seria outro continente, bem mais longe, mais difícil a invasão do Hitler, e ele não aceita. Ele vai se refugiar em Londres, onde ele vai passar os últimos anos de vida. Então, contextualizando, Freud é um dos primeiros que vai fazer a crítica a esse novo pensamento neoliberal que estabelecia nos Estados Unidos, né? Pode passar. Esse é um dos livros mais editados. Em 1952 ele foi escrito, a primeira edição, mas você vai encontrar ainda hoje ele, lançamento agora, 2019, um pastor protestante, Norman Vincent Peale. É um clássico da autoajuda. Todos nós, quando falamos o termo poder do pensamento positivo, a gente talvez nunca tenha lido esse livro, mas o que ele coloca lá se tornou, para dizer do estrangeirismo, um idioma vernacular. Ou seja, se tornou linguagem corriqueira no dia a dia. A gente repete uma frase ou outra dele, mesmo sem ter lido, porque ele passou a ser internalizado no nosso consciente coletivo. Esse livro vai receber muitas críticas, mas também muitos elogios. E até hoje é um clássico. Pode passar. Autoajuda vira ciência. Autoajuda é como uma hidra de várias cabeças, como o Leviatã de Thomas Hobbes, de vários braços, que ele vai influenciar várias áreas da sociedade no século XXI. Pode passar. Numa entrevista na época, na revista Época, o Martin Seligman, que criou a psicologia positiva, ele vai dizer que perguntaram a ele, né? Psicologia positiva e autoajuda é a mesma coisa? Ele vai dar as respostas. Temos raízes comuns e uma conexão filosófica, mas não empírica, porque ele vai dizer que a autoajuda nunca se preocupou com buscar comprovações científicas, diferente da psicologia positiva. Então, a psicologia positiva do cérebro não seria em si autoajuda, mas ela nasce de uma raiz comum, porque a autoajuda vai influenciar várias áreas do conhecimento. Pode passar. Interessante é que no livro A Felicidade Autêntica, ele vai dar a fórmula da felicidade. Pode passar. A fórmula da felicidade que ele vai colocar é muito interessante, porque veja só o cálculo que ele faz. Felicidade é igual circunstâncias exteriores, seriam apenas 10%, limitações genéticas, 50%, e a vontade individual, só depende de você, 40%. A genética, ele vai dizer que você nasceu com perfil genético para ser feliz a nível 3, você pode mudar a sua genética até nível 5. Você não pode levar até 10, porque a genética tem sua limitação. Mas você pode levar até 5 ou 6, ou seja, depende de você também dar uma melhorada no seu aspecto genético, através do contexto epigenético. As circunstâncias exteriores não dependem de você, mas como ele coloca em apenas 10%, é quase insignificante.
Você vê que nessa forma, passa. Aí tem um gráfico no próximo slide, você vai ver a fatia da pizza, né? 50% genético, 40% individual, à vontade, intencional, 10% circunstancial. É uma forma muito semelhante ao que a autoajuda coloca. Por quê? Porque a autoajuda trabalha com individualismo, é você e seus pensamentos, e o aspecto social é deixado de forma secundária. Não importa muito o aspecto cultural, social, o que importa é você e as suas decisões. Pode passar. A gente vai ver agora, estamos concluindo nesse primeiro momento, os princípios da autoajuda. A autoajuda tem seus princípios. Passe. O primeiro deles, ela trabalha muito com a síndrome da Poliana. É um termo tirado de uma literatura infanto-juvenil, onde uma jovem vai usar o jogo do contente. Lá ela vai tentar encontrar sempre o lado bom de tudo. Olha como é interessante. Na Rhonda Byrne, do Segredo, ela vai dizer o seguinte: não existe o mal. O Segredo é uma obra clássica da autoajuda, o mal não existe. Aquilo que chamamos mal é apenas uma percepção limitada da situação. A Poliana, essa menina, para tentar lidar com as adversidades, com os infortúnios da vida, ela vai sempre encontrar o lado bom em tudo. A doutrina espírita, esse é um princípio da autoajuda. Será que combina com essa postura? A gente encontra muito espírita que acredita que seria uma orientação espírita. Veja o que a doutrina espírita diz. Passa, próximo slide. São Luís, no capítulo 10, item 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai dizer que certamente não é proibido ver o mal, quando o mal existe. Ou seja, diferente da postura de que o mal não existe, para a doutrina espírita existe o mal. Seria mesmo inconveniente ver o bem em toda parte. Olha que interessante. A síndrome de Poliana seria um inconveniente. Essa ilusão impediria o progresso. Porque para o espírito evoluir, ele precisa ter consciência do bem e do mal e fazer uma escolha. E não a partir de uma negação da realidade onde só existe o bem. Passa. O próximo princípio da autoajuda, a vitimologia. Ela trabalha muito isso, onde hoje é uma abordagem dentro do campo jurídico que estuda o papel da vítima no crime, trazendo uma posição de equilíbrio, ou seja, ela coloca a vítima no local central do crime e não apenas o réu. Interessante isso, né? A vitimologia, a autoajuda, fomenta esse discurso onde, por exemplo, se você passa alguma dificuldade, você é o criador e causador dessa adversidade. Se há um acidente de trânsito, você provocou esse acidente com a sua energia, com a sua frequência baixa. É um dos princípios da autoajuda. Passa. Existem vítimas inocentes. Ela justifica a culpabilização da vítima, gente, e é uma coisa que se trabalha muito isso na casa espírita. Será que existem vítimas inocentes? A gente vê isso dá um seminário espírita. A gente vê muito isso em movimento espírita. Não existem vítimas, cada um colhe o que planta. Bom, essa frase está na lei de atração. E não é um livro espírita. Será que existem vítimas inocentes? O que é que a doutrina espírita diz? Ou cada um só recebe aquilo que merece? Passa. No capítulo de Uniões Antipáticas do Livro dos Espíritos, há uma pergunta sobre uma relação onde uma pessoa sofre maus tratos por outra, no matrimônio, enfim. E é perguntado assim, na questão 940A. E nesse caso, não há quase sempre uma vítima inocente? Interessante isso. Será que não há, nesse caso, uma vítima inocente? O Espírito responde, há. Ou seja, para a doutrina espírita, tem situações que fogem ao seu controle. E não foi você que causou aquela situação. Há vítima inocente. E para ela é uma dura expiação. Mas a responsabilidade da sua desgraça recairá sobre os que se lhe tiverem sido os causadores. Ou seja, um relacionamento abusivo, o responsável não é a mulher que criou a situação para ela a partir de uma aprovação e expiação. Segundo a questão 940 do Livro dos Espíritos,
Ela pode estar num relacionamento abusivo, sem ter necessidade de estar ali como uma vítima inocente. E o responsável é o abusador, não a vítima. Todavia, à medida que os preconceitos se enfraquecerem, as causas dessas desgraças íntimas também desaparecerão. Passo. Ela justifica a desigualdade social. O Primo Rico é um canal que tem no YouTube, e agora ele lançou um livro, onde ele coloca essa frase muito interessante. Você não deixará de ser pobre se continuar com essas crenças limitantes. Depende de você ser alguém próspero. Será que ser pobre depende apenas de você? Depende das suas crenças limitantes? Por isso que o discurso de autoajuda, por ter uma base neoliberal, ele acaba justificando a pirâmide social e a desigualdade, que ele explica, se você está no topo da pirâmide, você fez algo para merecer por estar aí. Se você está abaixo da pirâmide, a culpa é sua. São suas crenças que não atraem prosperidade. Passa. Olha só. 808, Livro dos Espíritos. A desigualdade das riquezas não se originará das faculdades, em virtude de qual uns dispõem de mais meio de adquirir bem do que outros? Se o Espírito tiver dito sim e parasse aí, ele justificaria a meritocracia neoliberal. A desigualdade das riquezas não se origina das faculdades, ou seja, se você é muito inteligente, você vai mais longe na vida. Se você é mais burro, você não vai, você vai ficar ali no trabalho braçal, ganhando assalariado. Então o Espírito diz, sim, existe essa desigualdade fruto das faculdades de cada um, onde um terá mais meio do que o outro, mas não. Ou seja, o Espírito está dizendo que tem gente que sobe na vida e vence socialmente roubando. Bem realista e bem existencialista. Se a doutrina espírita não fosse uma doutrina transcendental. Ela coloca um quê de realismo, mostrando que nem todo rico é ladrão, mas alguns são. Pode passar. Pensamento mágico. Você é o criador da realidade. É interessante que um dos divulgadores e criadores da lei de atração, Jerry Wicks, juntamente com a Esther Hicks, ele coloca isso, né? Você é o criador da sua realidade. Você que cria o seu espaço, a sua vida. Só que ele, e com todo respeito, nós vamos falar isso, ele passou os últimos anos de vida dele padecendo de um câncer. Ele escondeu isso porque, ora, se a lei de atração ensina que se eu usar todas as técnicas, eu terei saúde plena, prosperidade plena, amor, e eu tenho uma doença e não consigo usar as próprias técnicas que eu ensino aos outros para me curar, e ele acabou escondendo e veio à tona quando ele veio a óbito. Morrer todo mundo vai, mas o que mostra é que a lei de atração não funcionou nem para o criador dela. Passa. Olha só interessante do Livro dos Espíritos, alguns exemplos. Todas as tribulações que experimentamos, é a gente que cria? Todas. Para a autoajuda, sim. Tudo que você passa na vida, se você logo é um co-criador da realidade, tudo que você passa na vida, você cria. Para a doutrina espírita, não. Nem tudo é você que cria. Por quê? Porque não escolheste, previste tudo o que vos sucede no mundo. Os acontecimentos secundários se originam das circunstâncias e da força mesmo das coisas. Você foge ao seu controle. Não está dentro da sua instância de escolher ou não. Aspectos sociais, aspectos culturais, onde você nasceu. Se percorreres uma rua, uma telha te cair na cabeça, não creais que estava escrito. É o Maktub, né? Não, tudo acontece como está escrito. A doutrina espírita não ensina isso. Pode passar. O egoísmo, em 1776, o Adam Smith coloca isso. Não é da benevolência do açougueiro, do cervejeiro, do padeiro, enfim, que esperamos o nosso jantar, mas da consideração que ele tem pelos próprios interesses. Ou seja, é baseado no egoísmo que a gente vai fazer a sociedade prosperar. Por isso que a autoajuda, lembra, tá, o primeiro livro, é considerada a Bíblia do liberalismo vitoriano. Que ela se coaduna com a postura, com a proposta liberal. Passe. E aí você vai encontrar alguns companheiros espíritas
e a gente está concluindo esse momento, que fazem uma leitura injusta da doutrina, dizendo que Kardec seguiria um pensamento liberal. O senhor Luiz Jordan, ele vai fazer essa crítica na época, interessante. Hoje dizia assim, a doutrina espírita é liberal, ela prega cada um segundo as suas obras, é o individualismo, e na época houve uma crítica semelhante do senhor Luiz Jordan. E nessas cartas de Kardec encontradas recentemente, Kardec vai responder a essa indagação de que associava a doutrina espírita com o liberalismo. Ah, vocês não pensam em reforma social, é só um indivíduo, né, a meritocracia. E o Kardec vai dizer mais ou menos assim, se der uma olhada na revista espírita, reconhecerá que essa doutrina conduz inevitavelmente e por uma via segura. Por que uma via segura? Porque o fundamento da doutrina espírita é socialista. Eu não disse comunista. Via segura, o comunismo prega a luta de classe a partir da violência. Não é a proposta espírita que está lá no livro Espiritismo e Socialismo, de Leon Denis, que Lamennais, Lacordaire, São Vicente de Paulo traz. O socialismo cristão tópico não usa de qualquer forma violência. Então, por uma via segura, Kardec respondendo ao senhor Jordan, a doutrina espírita vai levar a reformas sociais. Olha que interessante. A reforma íntima, a transformação pessoal, não termina no pessoal, ela termina quando culmina na reforma social, perseguida pelos homens de progresso, e que ela acarretará forçosamente a ruína dos abusos contra os quais o senhor, né, o caso do senhor Jordão, se insurge com tal notável talento. Ele criticava muito que nós precisamos de uma reforma social, e o Espiritismo propõe isso também, muda. E a carta continua, Kardec diz assim, quem quer que estude no seu princípio, nas suas consequências, nela verá toda uma revolução moral. Em vez de tomar apenas o edifício apenas pelo topo, ela o toma pela base e lhe dá sólidos alicerces no coração dos homens, inspirando-lhes a fraternidade efetiva e destruindo-lhes o egoísmo, verme roedor de todas as instituições liberais que repousam apenas na materialidade. Passa. E a carta termina, Kardec fazendo um apelo até para os espíritos atuais do século XXI, que criticam e tentam fazer essa leitura injusta. Se aqueles que escarnecem o espiritismo se dessem ao trabalho de o aprofundar, teriam visto nele outra coisa que uma série de fenômenos mais ou menos curiosos e teriam compreendido que esses fenômenos são um meio de atingir um fim. Traduzindo para o ano de 2022, Kardec está dizendo, você está louco de comparar minha doutrina com o liberalismo? Passa. E, por fim, a autoajuda pode levar à depressão. A partir do momento que a doutrina espírita propõe uma visão otimista e realista, a autoajuda fomenta várias ilusões positivas. Passa. Eu quero terminar com a indicação desse livro, porque quando eu estava preparando esse material, esse aí é da revista colocando os efeitos da positividade tóxica na saúde mental. Passa. Me caiu esse livro, Dr. Násio. Olha como é interessante. Eu estava trabalhando na ideia que a autoajuda, e várias obras colocam aí, nos enche de ilusões positivas. E quando essas ilusões são confrontadas com a realidade, e a pessoa perde essa ilusão, que funciona como um tranquilizante neurosemântico, a pessoa pode sucumbir à depressão. E aí surge essa obra recente, Dr. Násio, há 45 anos de experiência clínica, ele vai dizer que todos os depressivos que ele atendeu até hoje no seu consultório desencadeavam depressão no aspecto individual, ele está abordando a depressão de caráter individual, o transtorno ou não, mas que tinham perdido alguma ilusão que lhe era cara na vida. Olha como fechou o assunto. Se a autoajuda te dá uma ilusão e a depressão pode ser causada pela perda de ilusão, podemos dizer que a autoajuda pode sim levar à depressão. Se no século passado alguém disse, meus amigos, que a religião seria o ópio do povo, em pleno século XXI, poderíamos dizer que a autoajuda se tornou o ópio do povo. É com vocês.
Agradecer o João Márcio aí por essa bela exposição. E aí nós vamos abrir aqui para os companheiros para fazerem seus comentários. Ricardo? Eu fiquei tão entusiasmado com a apresentação do João que eu quis logo me manifestar. Achei brilhante. O João conseguiu desmontar com argumentos profundamente doutrinários os postulados da autoajuda. Eu acho que a gente tem muito que meditar e rever até mesmo algumas falas nossas que a gente vem repetindo há muitos anos nos nossos estudos, que talvez não sejam muito bem adequadas, né? A questão da vítima, por exemplo, né? É importante a gente entender a relação mente-corpo é um fato científico. Isso não é questão de religião, nem de autoajuda, de coisa nenhuma. É um pensamento que o Emmanuel apresentou no livro da década de 50, Pensamento e Vida, hoje está amplamente ratificada por toda a área da medicina, né? Pensamento sombrio adoece o corpo são e agrava os males do corpo enfermo. Isso é uma realidade. O problema é a gente acreditar que é só isso. Quando a gente passa a acreditar que é só isso, a gente começa a cair do cavalo, né? E entra num labirinto, como diz lá a questão 14 do Livro dos Espíritos, do qual a gente não vai conseguir sair. No movimento espírita, a gente tem que tomar cuidado com o mito da cura. Muitos de nós, às vezes, apresentamos um discurso que tem consonância com alguma literatura mediúnica, não kardeciana, mediúnica, de que a gente é possível, através da força de vontade, através do pensamento, etc., curar as nossas enfermidades. Eu já vi isso em livros mediúnicos dos nossos melhores autores. Isso é de uma ingenuidade a toda prova. Primeiro que cura não existe cura. A gente melhora uma coisa, aparece outra. A maior parte das enfermidades são incuráveis, são enfermidades controláveis, relativamente controláveis. Mesmo as agudas, você cura aqui, volta a colar, né? Mas esse mito da cura, de que a cura é possível, é algo que muitas vezes é acalentado. Isso já existe no dia a dia. Eu me lembro de uma paciente minha, 85 anos, já tratava comigo há muitos anos. E ela chegou um dia no consultório, 85, e falou assim: doutor Ricardo, eu trato com o senhor há mais de 20 anos e até hoje o senhor não me curou. Ela queria a cura, com 85 anos, com artrose no joelho, bico de papagaio, problema na coluna. Então, a gente está sempre ansiando a cura. E nós, espíritos, não podemos embarcar nessa. Porque isso faz muito mal. E o João mostrou que isso faz muito mal às pessoas. Eu fico imaginando uma paciente minha com artrite reumatoide, já com as mãos deformadas, que a vida inteira lutou contra a enfermidade, uma pessoa que é uma guerreira, criou a família, pega um livro espírita e lê lá, não, mas tudo depende de você. Você pode conseguir qualquer coisa, desde que você tenha fé. E se ela disser para mim: Ricardo, eu posso conseguir qualquer coisa, se eu tiver a fé, né? Então, essa ingenuidade, essa tolice, a gente não pode cair nela. Nós temos recursos fantásticos para auxiliar as pessoas, para aliviar as dores, para confortar os corações. Mas esse negócio de cura, gente, vamos pôr o pé no chão, não é? A cura não é para um mundo de expiação e prova. Saúde não é para agora, não é para nós hoje. Mundo de expiação e prova é mundo, como dizia Kardec, que a gente vai se deparar com a perversidade dos seus habitantes, com as intempéries do mundo. E nós não vamos conseguir pela própria fragilidade, imperfeição da matéria. Além de uma série de outras coisas, que é a nossa própria história reencarnatória. Então, eu quero dizer que eu ratifico tudo que o João falou, achei fantástico, e realmente a gente tem que tomar muito cuidado com esse mito da saúde possível, da cura à nossa frente e do esforço pessoal, como resolvendo todos os problemas. Ô João, eu acho que, se você quiser, eu vou retornar para você, se quiser comentar alguma coisa, que o Ricardo falou bastante, né? Bastante coisa, e aí depois eu passo para ele e em seguida a gente passa para o Jerry. Você vai querer Pronto, fazer eu queria comentário? fazer
Eu queria fazer uma observação. Pensar positivo, ser otimista é algo saudável. E o tema é autoajuda. Autoajuda é uma filosofia do pensamento positivo, onde, como o Ricardo colocou, ela nos torna onipotentes. Por exemplo, deixa eu citar um exemplo. No livro Limite Zero, o autor, que diz que é doutorado em metafísica, ele diz que curou o livro Limite Zero, está aí bombando os best-sellers na área de autoajuda. Ele diz que curou vários prisioneiros que tinham doença mental na casa dele, pegou aleatoriamente a foto deles, colocou diante da mesa e começou a repetir 4 palavras mágicas, segundo ele, poderosas, transformadoras. Obrigado, por favor, eu te amo e eu te perdoo. E diz ele que curou, olhando para a foto, nunca foi visitar essas pessoas, repetindo essas 4 palavras, curou. A autoajuda trabalha assim. Ela trabalha muito com pensamento mágico. Sabe a criança do Papai Noel, do Coelhinho da Páscoa? Por isso que o coach é muito motivador. Porque você sai lá com a experiência, nossa, eu posso conquistar o mundo. Aí daqui a pouco a motivação vai voltando ao normal, aí você cai na realidade. Você não pode tudo. Existem limitações do mundo. A partir do que você está até os espíritos têm suas limitações. Imagine a gente encarnada. E a autoajuda coloca muito essa ilusão de que você vai se curar e depende de você. Bom, depende de você fazer o seu esforço. Se a cura vai vir ou não, não depende apenas de você. É até desumano exigir que a pessoa, através do seu pensamento, possa realizar milagres, né? Pronto. Areli. Também queria agradecer ao João, bastante esclarecedor. A minha pergunta é fácil, eu acho, não sei. Que nosso título fala das semelhanças e diferenças. Você apontou as diferenças. Eu queria saber se você achou ou acha que tem alguma semelhança entre as propostas da autoajuda e algumas propostas espíritas, algumas colocações espíritas. Se tá ligado, né? Quando a doutrina espírita propõe a meritocracia espiritual ou moral, ou seja, depende a cada um segundo as suas obras. Então depende de você. O discurso de autoajuda, ele generaliza, ou seja, tudo depende de você. Não, tudo não. Tem coisas que dependem de você. Tem coisas que não dependem de você. Essa é a linha tênue onde você sai do pensar positivo e do otimismo que a autoajuda propõe e você cai na filosofia do pensamento positivo. É a linha tênue. É como você caísse no excesso, no abuso. Nós, espíritas, já estudamos muito a importância do pensamento positivo. Nós sabemos da influência do pensamento nas emoções, das emoções no corpo, sabemos tudo isso. Nós estudamos, seja no plano espiritual, como no plano material, nossos pensamentos influenciam na realidade, com certeza. Podem estar ali participando de uma criação de uma doença, de um câncer, pode existir uma mágoa, mas uma coisa muito diferente é você dizer que você adoeceu de câncer porque você teve mágoa. Aí é a generalização. Aí ele torna a gente onipotente. Esse é o problema. Então, começa bem a autoajuda, mas quando ela leva à generalização, aí ela sai totalmente do âmbito racional e científico e prega um pensamento mágico, onde só depende de você. Se você acredita, aquilo vai acontecer. E não é bem assim. Por exemplo, no livro Segredo, olha só como interessante. A Rhonda Byrne diz assim: nada engorda. Você pode comer o que quiser. Isso é ilusão, nada engorda. O seu pensamento, a partir do significado que dá o alimento, é que ele vai se transformar em gordura localizada. Aí é complicado. Porque uma coisa é o pensamento influenciar na obesidade, no sobrepeso, no exercício físico. Outra coisa é o pensamento vai determinar se aquele alimento vai transformar em gordura localizada, independente do que você pense. Se você for picado por uma cobra, você está correndo risco de vida. Quer você interprete como veneno ou não. Se ela for venenosa, você tem que ir lá tomar o soro. Então, o pensamento não vai interferir na ação danosa do veneno da cobra. Aí é que eles solapam o aspecto social e o aspecto externo e criam um solipsismo, onde só existe você e a sua mente. E tudo é um produto da sua mente. É isso.
Difícil começar a trabalhar com pensamento localizado, né, João? Jerry, você tinha levantado a mão, você ainda quer comentar? Na verdade, é só primeiro parabenizar o João, porque, rapaz, acho que foi de uma, vou dizer, destreza, né, a sua colocação, todo o que você apresentou. E o que eu fiquei, realmente, busquei até na internet aqui para comprar esse livro da perda, né, da ilusão, que eu achei fantástico, né? Porque eu sou, sempre no meio em que eu vivo, eu sou taxado de negativo, o cara que só pensa negativamente, mas aí fica difícil porque eu trabalho muito dentro desse campo da racionalidade. O pessoal, nossa, você é muito negativo. Cara, não sou. Eu aprendi com a Joana, né? A Joana, não me lembro se é no Homem Integral agora, não me lembro igual, quando ela fala, né, que, olha, as pessoas não te decepcionam. Você espera mais das pessoas do que elas podem te dar, né? A coisa da ilusão. Então, eu acho que essa questão da autoajuda sempre foi um problema muito grande. Eu convivi muito com isso, com familiares, e quando eu comecei, principalmente, a estudar o espiritismo, aí ficou mais difícil ainda. E aquele pessoal que fica citando frases do evangelho, né? Se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai mover montanhas. Então, vai lá, cara, literalmente escava aquela montanha com seu pensamento e joga no chão. Umas coisas muito absurdas, né? Eu só queria me parabenizar o João, porque esse estudo ele é realmente muito necessário, principalmente, né, o Baez tocou numa questão que eu vi muito isso na Casa Espírita, essa coisa de que cura, né? A água fluidificada cura, o passe cura, tudo cura, tudo cura, tudo cura. Gente, poxa, está muito claro, né? No planeta que a gente se encontra, essa busca por essa felicidade curativa não é possível, sabe? A nossa proposta aqui é outra, é ser mais racional, é entender esse processo. E essa questão da autoajuda sempre foi, eu falo, motivo de muita, muita discussão nos grupos que eu pude participar. Mais uma vez, João Márcio, parabéns. E, Obrigado. poxa, eu quero rever todo esse material, que eu cheguei um pouquinho atrasado aí, a correria do dia a dia, mas não sou, né? Coincidentemente, eu sou vítima de pessoas que dizem isso. Tenha bom pensamento que você vai melhorar. Eu estou com 50 anos, uma pessoa com deficiência, o cara ainda fala que eu vou ficar curado ainda, entendeu? Então, eu ouço essas asneiras, às vezes. Eu falo asneira, tem hora que eu não consigo perder ser indulgente nem benevolente, não, sabe? Porque é muita, com perdão, é muita ignorância que a gente ainda tem nas pessoas, né? Que ainda vê uma pessoa que desde os 7 anos de idade traz, né, uma deficiência em virtude de um processo de ignorância social por não ter uma vacina ou por não se vacinar uma pessoa, e que hoje a gente vê pessoas voltando nesse processo. Daqui a pouco a gente tem esses fanáticos que falam, não precisa vacinar, Deus cura. Então tá, então vai lá, mais uma vez. Então é isso. Valeu, grande abraço, gente, foi bom demais, eu tô achando top isso aí. Vou passar a bola para outra aí. Gere, isso se chama positividade tóxica. Faz um mal danado, é horrível. Porque essa pessoa bota para você os 5 passos para ser feliz, as 15 regras para curar e curar-se, você não vai conseguir, porque até receita de bolo, se 2 pessoas fizerem o bolo não sai igual, mas só que a pessoa, olha, eu fiz minha parte, eu dei um conselho positivo, se você vai usar ou não, isso é uma crueldade, sabe por quê? Por exemplo, eu já ouvi muito isso em palestra espírita, por isso que eu vou repetir o que eu disse no início, de cada 10 palestras espíritas, 9 viram autoajuda. Porque a pessoa diz assim, olha, sua filha foi abusada sexualmente? Parabéns, agradeça, gratidão, gratidão, gratidão. Porque ela vai aprender, amadurecer mais rápido. Olha que crueldade. O seu marido lhe traiu? Parabéns. Você vai aprender que ninguém é de ninguém. Sempre é a positividade tóxica. Você não permite que a pessoa sinta a dor, que a pessoa sofra. Não, você não pode se queixar. Gratidão, como fosse um mantra, obrigado, porque não usa mais obrigado. Agora é gratidão. Se você agradecer, tudo o que acontece vai atrair coisas boas. Ou seja, se acontecer algo ruim com você, a culpa é sua. Eu fico imaginando, sabe, Jair, e amigos, faltou alguém ensinar a lei de atração para Jesus. O cara é preso, chicoteado, crucificado vivo. Por que não ensinaram essa lei de atração para ele atrair só coisas boas? Lamentável que essa autoajuda tenha entrado e torna um discurso desumano. Quando a proposta espírita da compaixão
é uma proposta bem humanizadora, empática, a partir do amor ao próximo, né? Daí, com você, fica à vontade. Bom, fantástico. Eu vou contar uma historinha aqui que, quando eu ia nas palestras do centro, né, onde eu frequento, eu sempre soltava um comentário. Falei, olha, esta palestra, se ela fosse dada, né, numa reunião de encontro de amigos, se fosse dada numa igreja protestante, se ela fosse dada por um coach dentro de uma empresa, é a mesma coisa. Né? E eu até acho que comentei aqui no grupo uma vez que eu tinha vontade de fazer um levantamento, porque os vídeos são gravados. Quantas vezes Kardec foi mencionado? Né? Então, é mínimo, mínimo. Quando eu falo Kardec, a gente fala de doutrina espírita. Né? Porque a doutrina espírita, ela trabalha com a vontade, trabalha com o pensamento e trabalha com processos de cura também. A gente sabe, né? Kardec nos ensinou como isso acontece. Né? Mas não através de um pensamento, através da fé, da vontade, mas que extrapola de longe isso da autoajuda. E o principal, a doutrina espírita, né, ela ensina a gente a lidar com o sofrimento, a não tirar o sofrimento. Né? A gente interpretar aquele sofrimento e lidar com aquilo com a maneira que a nossa felicidade permite, né? Ou que a nossa condição, né, nesse mundo de expiação e prova permite. É isso que a doutrina espírita ensina para a gente. E você fez um contraponto muito legal, né, com o pensamento liberal e o pensamento social. E você foi buscar uma carta, né, que apareceu, tal, nessas cartas que estão surgindo, mas a gente não precisava nem da carta. Se a gente for no item 100 do que é o Espiritismo, eu vou tomar a liberdade de ler um pedaço, o item 100 cuida, né? Kardec aborda ali a importância da vida futura. Né? O quão importante é a gente ter esse conhecimento da vida futura. E traz isso para a nossa responsabilidade, né? Que a gente vai colher o que a gente planta, mostrando essa vida futura e essa imortalidade. Então, se vocês me permitem, eu vou ler o trecho para ver que não precisava daquela carta, né, que se apresentou. Com a certeza do futuro, o homem espera e se resigna. Com a dúvida, ele perde a paciência, porque nada espera do presente. O exame daqueles que já viveram, provando que a soma da felicidade futura está na razão do progresso moral efetuado e do bem que se praticou na Terra, que a soma de desditas está na razão dos vícios e más ações, imprime em quantos estão bem convencidos dessa verdade uma tendência, assaz natural, para fazer o bem e evitar o mal. Quando a maioria dos homens estiver convencida dessa ideia, quando ela professar esses princípios e praticar o bem, este impreterivelmente triunfará do mal aqui na terra. Procurarão os homens não mais se molestarem uns aos outros, regularão suas instituições sociais, tendo em vista o bem de todos, e não o proveito de alguns. Em uma palavra, compreenderão que a lei da caridade ensinada pelo Cristo é a fonte da felicidade, mesmo nesse mundo, e assim basearão as leis civis sobre as leis da caridade. Olha que interessante o contraponto que você trouxe, né, do liberalismo, né, dos que defendem que a doutrina espírita, por ser progressiva, então ela é liberal, né, e o contraponto que a gente vê, independente dessa carta, né, ela só vem corroborar que Kardec já deixou lá, escreveu isso em 1859, né, no início. Então, qual é o fim nosso? É o bem social, com certeza. Né? Eu me melhoro, o Ricardo se melhora, o Eli se melhora moralmente, a gente se junta, né? E aí sim esse movimento, né? E não como, né, a gente tem essas, no mesmo grupo a gente tem umas defesas bem legais, né? Não de fora para dentro, né? Isso é de dentro para fora, não dá para impor, assim como não dá para impor a autoajuda, esse pensamento positivo, não dá para impor a transformação moral, a gente ajuda, né? Mostrando que a doutrina espírita traz. Mas parabéns, cara, foi um show.
Que bom que muita gente vai ouvir isso, né? Daí, assistir, porque o movimento espírita precisa. É isso mesmo. Anotei aqui, item 100. Fala, Ricardo. Eu acho que alguma coisa na autoajuda tem a ver com a nossa infantilidade, a nossa superficialidade em lidar com as aflições próprias e dos outros, principalmente dos outros. Quando a gente não tem uma habilidade ainda de estar junto do que sofre, compartilhando o sofrimento dele, a gente lança a mão desses chavões, né? De que vai passar, né? E tem a força, é necessário, essa coisa toda. Nós temos um amigo, ele até já foi um motivador aqui, o Carlos Alberto Mourão. Ele fez uma cirurgia bariátrica e a cirurgia deu muito problema, muito mal-estar, sensação de vômito, empazinamento. Ele ficou muitos meses com um mal-estar tremendo. Ele é professor da universidade, dá aula, aquela coisa toda. Diz ele que o que mais o incomodava é quando as pessoas diziam para ele que ele tinha que ter pensamento positivo, né? Porque as pessoas perguntam para a gente se está tudo bem, mas querem que a gente diga que está tudo bem. Porque se perguntar se está tudo bem, a gente disser que não está, a gente leva uma lambada. Que é isso, rapaz? Você não pode dizer isso. Você tem que dizer que está. Se você dizer que não está, você piora. Dizer que isso era a pior coisa do mundo, né? As pessoas perguntavam: você está bem, mano? Não estou bem nada, rapaz. Estou com vontade de vomitar o tempo todo com esse empazinamento. Não, mas você não pode falar isso não, rapaz. Se você falar isso, aí que você piora, dizer que isso é terrível. E realmente é terrível. Então, se a gente não sabe lidar com a resposta, melhor é não perguntar como está, né? Eu tinha uma amiga que era fisioterapeuta, ela é fisioterapeuta, e ela me disse assim: Ricardo, eu não dou conta dos seus pacientes, porque todo dia que eles chegam na minha clínica, eu pergunto se estão bem, eles falam que não estão. Eu falo: não, o problema não é deles, é você. Você não tem que perguntar. Você tem que dar bom dia. Bom dia. Você só vai perguntar ao término do tratamento. Aí é a sua obrigação saber se ele melhorou. Mas todo dia ele vai dizer que não, porque não deu tempo dele melhorar, né? Então, eu acho que essa é uma questão também para a gente refletir. Eu conversei com um amigo espírita, trabalhador, aí eu perguntando a ele, fazia tempo que eu não tinha visto ele desde a pandemia, eu perguntei como foi a pandemia, seu ano 2020, 2020, foi um ano maravilhoso. Márcio, eu nunca tive um ano tão bom quanto esse. Aí eu fiquei pensando nessa resposta, como é que para alguém pode ter sido o melhor ano da sua vida o início da pandemia? Eu não sei o que aconteceu de tão bom, mas eu fiquei pensando no seguinte, que é muito fácil a gente ser positivo quando a dor é do outro. Se a gente imaginar que o início da pandemia, gente, graças a Deus a gente está passando aí, enfim, falta de oxigênio, gente entubado, morrendo vizinho, morrendo gente, a gente faltando febre, dor no corpo, não tinha vacina, vai vir, não vai vir, a vacina mata, não mata. Era um caos, tudo fechado, parecia um apocalíptico. Comércio, parou o futebol, parou a Disneylândia, Nova York, o Madison Square Garden, tudo vazio. Como é que a pessoa pode dizer que foi um ano maravilhoso? Ou seja, essa pessoa é muito egoísta. Para ela dizer que meu ano foi maravilhoso, ela está pensando só nela. Porque ninguém morreu na família dela, ninguém adoeceu, ninguém foi entubado, ninguém precisou de um oxigênio, não tinha, estava faltando, leito de hospital. Quer dizer, perceba que a perspectiva, quando você responde, e ela pode ter sido honesta, não, para mim foi maravilhoso, mas mostre que quando ela fala em mundo, ela fala só no mundo dela, que termina no seu quintal. E não pensa no vizinho, no outro, porque com certeza alguém na rua dela se contaminou, adoeceu ou morreu. E a perspectiva da pandemia mostrou que o egoísmo não funciona, né? A solidariedade, a fraternidade é uma profilaxia, porque a gente nunca precisou tanto um dos outros como na pandemia, mesmo se distanciando fisicamente, mas jamais se isolando. As conexões de rede social ajudavam muito os desabafos sociais e você suportava aquele isolamento sabendo que ia passar, né? Mais comentários, contribuições? Pode falar, Jair. Então, na verdade, só pegando um gancho do que o Baez falou aí, Baez, é o contrário, né?
dessa sua amiga fisioterapeuta, a minha fisioterapeuta, que que eu curto muito isso nela. Que eu já trato com ela desde quando começou a pandemia, que eu tive que entrar num tratamento mais severo por causa da acomodação, né? Meu corpo acomodou e aí veio uma série. Imagina todas as ites que tiver aí, eu fui adquirindo. E essa questão do tudo bem, né? Há muitos anos que as pessoas me veem de forma negativa por conta disso. Se eu estou num dia bom, eu falo, não, tudo bem. Se não estou, eu falo, não, não está, não. Não está legal, não estou bem, estou passando mal. E aí, não, cara, mas não é assim, não. Para mim é assim, eu não estou bem, você quer que eu fale que eu estou bem? Não estou. E ela terminava uma sessão comigo e às vezes ela falava assim, olha, eu sei que amanhã você ainda não vai estar bom ainda não. Entendeu? Então não adianta, eu nem vou te perguntar se você vai dar bem, porque eu sei que o que a gente está fazendo aqui vai demorar, requer aí meses. Então, é bobagem você achar que você vai estar bom amanhã. A gente vai progredir. Então, assim, é muito natural que você chegue aqui. Eu não quero que você me diga que está bom, porque eu acho que vai ser algo muito errado. Porque eu tenho certeza. Porque o que você tem é algo que requer várias e várias e várias sessões. Então, você não vai estar bem. Ela era tão enfática nisso, que eu falei, cara, e eu gosto de pessoas assim, né? Eu acho que isso é que é legal. Olha, a gente está fazendo para melhorar, mas vai demorar. Então, eu sei que amanhã você vai acordar, você pode acordar com dor, você pode acordar ainda travado. Ela já veio, né, na minha casa, às vezes, fazer liberação para eu conseguir andar, essa coisa toda. E ela fala isso com todos os pacientes, olha, não é mágica, é ciência. Então, vai requerer várias sessões para que você possa se sentir melhor. Eu acho que isso que é, quando você trabalha com esse pensamento mais científico, mais racional, sem iludir, sem essa coisa, né? Não, vai dar certo, que não sei o quê, que não sei... E se não der? Você vai fazer o quê? Né? É aquela coisa do que a gente tem que tomar muito cuidado, né? Não vai dar certo, mas se não der? Eu sempre tive muita preocupação com isso. Quando eu fazia atendimento na casa espírita, atendimento fraterno, eu me preocupava muito com isso, sabe? Essa coisa de você ficar colocando muito, não, vai, que não sei o quê, que vai dar certo, você vai conseguir, que não sei o quê, não sei o quê. Pô, isso é muito preocupante, muito preocupante. A gente tem que tomar cuidado com isso também. Tá? É isso. Só mais uma pincelada aí nesse trabalho fantástico de hoje. Na casa espírita, eu ia dizer bem rápido que a água fluidificada pode curar. Pode. A oração pode curar. Pode. A desobsessão pode curar. Pode. Cirurgia espiritual pode curar. Pode. Olha a palavra. Pode. Não significa que vai. Porque existem várias implicações que a gente não tem a ficha reencarnatória dessa pessoa. Eu lembro quando foi chamado Vianney Curadas para curar uma cega, né? E a pessoa portadora de deficiência visual, ele disse, bom, a sua cegueira já é a sua cura. Então tem muita coisa que a gente não entende. Mas o que a autoajuda fortalece é um preconceito cruel, que é o seguinte, coisas ruins só acontecem com pessoas ruins. E não é assim. Se aconteceu com você algo bom, é porque você é uma pessoa boa. E não é assim. Coisas ruins acontecem com pessoas boas. Adivine o Cristo. Uma semana via saca de muito sofrimento. Ali não tinha pensamento positivo que impedisse esse de sofrer com aquela hipocrisia das circunstâncias da época. Então, é preconceituoso, além do sofrimento, ainda jogam sobre você um rótulo de que você deve ter feito algo ruim, você deve ser uma pessoa má, para que um acidente, essa doença tenha acontecido. A gente viu isso na pandemia, e viu palestra de palestrante, com respeito aqui eu não vou dizer, porque são conhecidos, tribunos da doutrina espírita, que diz o seguinte, só pegou Covid quem tinha a vibração baixa, a frequência tóxica. Quem estava vibrando bem, fazendo a caridade, não pegou Covid. Isso é um absurdo. O vírus não vai pela moralidade, quem é mais evoluído ali, é uma questão da imunidade, da contaminação. Isso é um absurdo. Então a gente vê esse discurso de autoajuda que fomenta um preconceito e é anticristão. Vamos passar para o Wanderson aqui, em seguida o Adair. Boa noite. Eu fiquei preocupado agora em relação, tudo bem, é um pacote completo, eu posso estar bem num ponto, mas não estar em outro. Então, quando eu coloco, não posso mais perguntar se está bem, aí cabe o que o Ricardo falou. Você tem tempo? Você está em prazo para perguntar, não é uma coisa formal? Como assim? Aí eu posso estar bem num certo ponto e não estar em outro, né?
Então, não vejo nenhum problema se você tem disposição de perguntar se está tudo bem e você pontuar, olha, no aspecto financeiro eu estou ótimo, mas no emocional eu estou um arraso, ou o contrário. E também não vejo como egoísmo alguém falar que durante a pandemia foi bom para ela. Porque, de fato, foi bom. Talvez ela saiu do automatismo de estar ali o tempo todo fazendo palestras, uma correria para lá e para cá, e está revendo agora os seus propósitos. Eu estava mais desajudando a doutrina espírita do que ajudando. Então, eu não vejo assim como egoísmo, porque um planeta de expiação em prova vai ter sofrimento. Eu não sou caridoso porque eu estou sofrendo junto. É aquela frase, né? Olha, não deita na cama com o paciente não, porque ele vai precisar de você. Eu não preciso deitar com o sofrimento de todo mundo, mas eu posso manter de pé na minha consciência, ter o meu lado reservado para as dores alheias. E isso não me caracteriza como egoísmo, nem como caridoso estar chorando e sofrendo, porque o mundo todo está sofrendo. Então, fazer essas distinções, né? Não generalizar, colocar que quem falou que estava muito bem na pandemia é egoísta ou não. Então, é isso. E o tudo bem é isso, né? Vamos conversar então? Está com prazo? Senta aí, vamos bater um papinho, vou te falar o que está bem, o que não está, e vida que segue. Era isso, ponto. Se, no caso da pandemia, o Ivandro colocou, se o pai dela tivesse desencarnado, ela não diria que foi o melhor ano da vida dela. Mas como é o pai dos outros, se lixe, né? Importante que foi bom para mim. Tem muita gente que diz que a ditadura foi um período maravilhoso. Deve ter sido para ela, né? Christian, permite um contraponto? Aspecto? Claro. Em relação ao pai que desencarnou, olha, nesse momento, quantas pessoas não daria tudo para o pai desencarnar devido a tanto sofrimento e tanta dor que ele tem passado? Não é aqueles filhos que estão acomodados ou preocupados pelo que está gastando em um tempo, não. É porque estão dedicando ali mesmo, estão exaustos, né? Porque quem cuida do cuidador, e às vezes percebe, só que a gente não tem esse poder, né, de encerrar uma vida. Então, no caso dela particular, não sei, mas nesse momento, até durante a pandemia, talvez tenha sido benéfico para alguém, não posso afirmar nem desafirmar, é o sentimento, é o envolvimento ali. Né? Quantos que estão hoje num leito de morte, como não tem, em outros países tem suicídio assistido, nós não, aqui não tem, né? E gostariam, né? Estou pleno, vou assumir todas as consequências, mas eu não quero. Ele tem esse direito? Tem. Aí tem a lei que não permite e tal. Mas é isso, então não dá para generalizar que se o pai desencarnou tem que estar em profundo sofrimento, ou a mãe, ou um filho, né? Então, é isso. Desculpa a polêmica. Eu só nunca ouvi até hoje alguém dizer: ontem foi um dia maravilhoso, melhor da minha vida. Por quê? Porque meu pai morreu. Eu nunca ouvi isso. Eu fiquei conformado porque ele sofria muito e desencarnou. Agora dizer que é o melhor dia da minha vida eu nunca vi, mas pode ser que tenha, né? Adair? Eu ia falar que o João tinha sido cirúrgico, aí o assunto desviou, então não posso usar, porque foi cirúrgico a hora que ele estava falando da parte da autoajuda, do que estava falando. Eu concordo com o Wanderson, vou dar o exemplo pessoal, eu perdi meu pai durante a pandemia. E o período da pandemia, para mim, foi um período muito importante, de reflexão, né? Não foi a melhor época da minha vida, mas não foi o mais trágico da minha vida. Então, eu concordo com o Wanderson, cada caso é um caso, mas tudo bem, não vamos sair do autoajuda e do coisa. O Ricardo falou um negócio com relação ao pensamento positivo, do bom dia, boa tarde, como você está, concordo com o Wanderson. A gente tem que entender, pelo menos eu procuro levar a minha vida assim, ter um pensamento otimista, feliz, né, ou na linguagem que muitos gostam no movimento, vibrando bem, né, demonstrando aquele negócio, né? Eu sei por que eu passo por essas coisas que eu passo na minha vida. A doutrina me deu isso. Né? Então, hoje eu procuro entender e entendo muito melhor do que eu entendia há 4, 5, 6 anos atrás. Então, eu procuro pensar, se o nome é pensamento positivo, ou se eu procuro enxergar as coisas, ver a parte boa em tudo hoje, que eu não enxergava 5 anos atrás, porque, eu sou engenheiro e sou extremamente racional. Extremamente racional. Por sinal, eu sou um cara chato, de tão racional que eu sou. Mas eu procuro, hoje, ter esse pensamento, né, meio diferenciado, né? Achar beleza nas coisas, né? Procurar acordar, a primeira coisa quando eu abro a janela,
né? É ver o céu azul, é ver uma árvore. Não sei como chamar isso, se é pensar positivo ou enxergar Deus nas coisas. E eu acho isso extremamente importante. Então, um bom dia, uma boa tarde, me chateia muito quando eu não tenho a resposta. Mesmo se for não, não estou bem. Né? Opa, legal. Pô, tá, mas, entendeu? Mas abrir uma brecha, talvez, para um diálogo, para uma empatia maior, né? De chegar e, opa, mas o que aconteceu? Ontem, bom dia, estava tudo legal. Né? Abrir uma porta ali, talvez, para um diálogo e uma troca de ideias. Mas, não sei, é para a gente, quando a gente tem esse conhecimento, que é o grande diferencial agora com relação à autoajuda. Né? Querer impor isso, essa crueldade para terceiros, que não enxergaram, né, por exemplo, toda essa beleza da doutrina espírita, né, que traz todas essas explicações. Quando a gente entende, estuda, a gente muda. Né? Ela provoca uma transformação muito grande. Pelo menos, para mim, provocou. Então, assim, é diferente querer vender algo como sendo autoajuda. Olha, o pensamento positivo você tem que ter por causa disso. Mas, por causa da doutrina espírita, e não por causa de um coach, né? Porque poderia ser por causa de um coach, mas seria momentâneo, passageiro, teria suas consequências, que o João pontuou muito bem já. Mas eu procuro pensar positivo. Então, só para fazer esse contraponto, né? Pensar positivo, eu acho que a gente tem, como espírita, a gente tem. Né? A gente tem que agradecer de estar vivo, agradecer de estar encarnado, agradecer a oportunidade da reencarnação, agradecer a oportunidade de tirar as imperfeições, que a gente está aqui para isso. Então, Aproveitar o gancho da Daí, e já eu passo para você, Arlene, é porque me parece que há um engano das pessoas quando falam em pensamento positivo, que elas partem para o pensamento mágico, que não é o que você disse, Daí, né? Que elas acham, e aí vem o imperativo, né? Você tem que pensar positivo, né? Ora que melhora, né? Eu já escutei isso muito, né? Vamos pedir a Deus, enfim, são pensamentos que, claro, né? Vamos conversar com o Pai, isso é muito importante, né? Mas muitas vezes a sua conversa com o Pai não é no sentido de mudar aquele quadro estabelecido. Me parece que o pensamento positivo, pelo menos é a forma como eu consigo entender um pensamento positivo, é de você buscar a melhor maneira de você lidar com aquela situação. E a melhor maneira sempre parte de um ponto diferente. Para mim, para o Daí, para o Ricardo, para o João, cada um de nós vão ter um ponto diferente de partida aí. E aí não vale o pensamento para todo mundo, né? Pensamento positivo, né? Vai melhorar, vai passar para todo mundo, vai melhorar para todo mundo, é da mesma forma que acontece? Não é. Não é. E esse é um dos pontos de grande crítica em relação à ideia meritocrática, né? Cada um tá partindo de um ponto diferente, é um ponto de partida diferente, né? Um ponto de partida social diferente, uma família diferente, um contexto, vive num país diferente, né? Numa sociedade, né? Num centro diferente, né? Como que você vai dizer que para todo mundo o pensamento positivo vai passar? Né? Para alguns não vai passar, mas talvez pensar positivo seja de que maneira eu vou suportar até isso passar, de que maneira eu vou lidar. Aí nós aqui estamos falando de um lugar comum, o Espiritismo. Né? Então, quando a gente vai falar de morte, a gente já está falando de um lugar diferente. Né? Mas ainda assim, para cada um de nós lidar com a morte, não é esquecer o sofrimento, né? Mas aprender, e a gente consegue, acho que isso nós temos em comum, a gente quer aprender com aquilo ali, não deixar de sofrer. Aí pensar positivo é lidar de uma maneira que nós conseguimos com aquilo ali. Né? Arlene, vontade. Boa noite. Vocês já falaram tantas coisas assim que são fundamentais, mas assim, uma coisa que eu fiquei pensando aqui dentro de tudo que vocês falaram, naquela palavra, né? naquela frase do Cristo, vós sois deuses. E eu fiquei pensando nesse momento em relação à fala do Cristo e à própria doutrina, e
e essa produção que tem da autoajuda. Vocês falaram uma coisa que é fato. Nós assistimos em várias palestras espíritas, pessoas, não todas, mas pessoas colocando essa potencialidade, como se nós tivéssemos essa potencialidade de cura enquanto pessoas, enquanto personas. Eu fiquei pensando se, na realidade, existe uma confusão, né? Quando eu falei, vós sois deuses, eu penso na questão do espírito, da nossa essência espiritual e da potencialidade que somos, e não da forma ainda que nós estamos, espiritualmente, moralmente, eticamente falando. Eu não sei se essa positividade tóxica, esse exagero ou essa questão de você colocar um peso na nossa vontade, né, de transformar coisas, de fazermos coisas que ela não existe ainda. Será que não existe essa confusão? As pessoas que falam nessas palestras, eu não sei se algumas não entendem, ou elas estão falando para a nossa potencialidade e não para a nossa persona, daí nós fazemos uma confusão danada, e eu também sou como vocês estão falando, como o Adair. Eu acredito e eu pratico muito essa questão de que a minha força de vontade, o meu pensamento positivo pode fazer coisas boas, né? Mas isso sozinho não resolve e nem cura, mas ajuda. É assim, eu acredito que isso realmente faça coisas boas. Só isso. João, vai querer comentar alguma coisa? Não, né? Você pode falar alguma coisa, João Marcos? Eu ia colocar um exemplo assim, a metáfora sempre ajuda muito, né? Você tridimensionaliza um conceito que é tão abstrato. Quando a criança pequena tem medo do escuro, ela se abraça com o ursinho dela. O urso vai proteger ela do escuro? Psicologicamente vai. Mas vai ter algum efeito prático se tiver ali uma aranha, uma cobra? Não. Mas, ao mesmo tempo, vai ter uma proteção dentro do pensamento mágico. Você tirar de uma criança, dentro do desenvolvimento dela, o Papai Noel, o Coelhinho da Páscoa, é uma crueldade. Porque ela precisa estar nessa época lúdica. Então, ela precisa desses ursinhos de pelúcias psicológicos que vão ajudá-la a sentir segura nesse mundo de pessoas adultas, porque é tudo tão perigoso e tão ameaçador. Mas se você encontrar um adulto agarrado com o ursinho de pelúcia, ele deve ter alguma deficiência, alguma coisa. Ele tem que transformar esse ursinho de pelúcia nele numa fé racional, num pensamento positivo, racional, num otimismo cristão. E aí sim não estamos falando de autoajuda. É o que a Daí colocou. Quando a Daí coloca o aspecto perder o pai, mas eu teve esse aprendizado, esse é um pensamento altamente espírita, racional e realista. Ele está sendo realista. Na autoajuda, há uma total negação do aspecto negativo. É só positivo. É como se a pessoa fosse para o médico e ela é diagnosticada com câncer. Aí ela diz assim, o doutor diz, olha, você a partir de agora vai fazer visualização criativa, você vai imaginar, o doutor Calcímetro trabalha isso, que suas células vão destruir o câncer. Tudo bem, doutor, e o que mais? E você vai se alimentar agora, vai tomar ozônio, vai viver a vida, fazer o que tudo você não fez na vida até agora, você vai aproveitar, vai dizer que ama, que perdoe. Muito bem, doutor. Aí, quando termina a consulta, ele dá várias orientações positivas. A paciente pergunta assim, doutor, e o câncer? Pelo amor de Deus, já está falando coisa negativa? Pronto. Esse é um médico de autoajuda. Porque ele tem que dar todas as orientações, digamos, positivas, mas tem que dizer o final. Você vai ter que submeter a quimioterapia e a radioterapia, porque você tem câncer. Isso é um pensamento racional, é um pensamento realista. E mais do que o pensamento positivo ter poder de mudar a sua vida, o que muda a nossa vida são atitudes positivas. E, às vezes, essas atitudes negativas, positivas, não necessariamente vêm de um pensamento positivo. Mais algum companheiro gostaria? Alguém que não comentou? Não.
Teve sua participação até esse momento. Gostaria de participar? Bom, então a gente já está finalizando, né? Nós vamos aqui pedir os companheiros aqui, que já deu o nosso tempo, que sejam breves em suas colocações. Nós vamos passar para o GR, para o Adair e finalizamos com o Vandão. Ok? Então, o Adair falou algo que, assim, eu vivencio, né, todos os dias, há muitos anos que eu desenvolvi isso, eu consegui aprender isso, né? Essa questão que você falou daí, que agora eu acho que cai bem na fala do João Márcio, que é a questão da atitude positiva, né? Que eu considero tem uma diferença muito grande, né? Do ficar pensando positivamente quando você faz coisas que realmente são positivas. Hoje eu atuo num campo onde a pessoa a mais velha que tem lá tem 15 anos a menos do que eu. E é curioso você perceber exatamente quanto que a experiência impacta nessas questões. Então, eles são obrigados, né, a chegar no meu setor todos os dias para pegar um material de trabalho. E eu observei que eles não têm muito essa coisa, sabe? Olha, bom trabalho, né? Bom dia para você. Como é que foi seu dia ontem? Essa coisa do primeiro contato antes de começar a trabalhar. E agora, eu saindo lá do trabalho, eu vi no quadro lá, né, de pessoas que fazem aniversário no mês, e o meu nome está lá, e embaixo dele uma lista de coisas assim, obrigado, GR, pela sua palavra amiga, obrigado, GR, pelo seu positivismo. Aí eu falei, tá, tudo bem. Mas a todo momento eu procurava dizer para eles, olha, não está legal hoje, não? Por quê? Você pode fazer uma coisa? Não, agora você não pode. Então, vai trabalhando que ao longo do dia, de repente, surge pensar alguma situação para resolver seu problema, ou no tempo propício as coisas aparecem. Então, essas questões de agir positivamente, eu acho extremamente fundamental. Eu acho que a doutrina nos mostra isso, né? Um agir positivo. Acho que é o que diferencia muito desse pensar positivamente, né? Wanderson, em seguida o Adair. A generalização que eu fico na fala do João, na metáfora que ele usou, tem processo de doença, porque não dá para ser, você está adulto, vamos sempre mandar a real logo, não dá para contar historinha para aquela proteção psicológica. Depende do tato, do contato, do referencial particular, da sensibilidade do quem está atendendo esse paciente, que ele pode estar entrando num estado de infância mental novamente. Aí esse primeiro conto, e aos poucos ir desconstruindo e mostrando a realidade, não dá para ser totalmente, penso eu, totalmente racional, e uma doença grave para muitos aí, terminal, às vezes o lúdico ajuda a colocar de pé para poder encarar. Então, penso que não deveria ser generalizada essa ideia racional da questão do atendimento a esse tipo de situações, né? Mas era isso, tentei encerrar no ponto. Daí? Para Arlene, com relação a essa frase que está em Salmo, né, vós sois deuses, isso dá um TED, né? Tem um contexto que foi falado isso, né? Isso é uma crítica, é uma ironia de Jesus aos falsos juízes, né? Então, Jesus se referindo àquelas pessoas que julgavam o povo naquela época, né? Falou, vós sois deuses, vós também são filhos de Deus. Né? Então, é irônico essa frase, isso dá um TED também. Então, mas é muito destacada essa frase, né, no movimento, e joga a gente como sendo deuses. Só essa observação que dá um TED. Eu posso falar só um pouquinho? Eu entendi como potencialidade, Adair, só como potencialidade da essência espiritual que somos. Só isso. Não, tudo bem. É que a gente ouve no movimento esse destaque, né, para e descontextualiza, né? Inclusive, o movimento estimula isso, né? Ainda assim, fica a sugestão aí do Adair registrada, tá? Nós agradecemos de coração aí a exposição do João Márcio, que nos motivou tanto aí. Nós aqui no Espírita.info vamos retornar aí com o TED daqui a 15 dias, vai ser no dia 19 de agosto, com um companheiro nosso também, que já falou, já expôs aqui essa motivação inicial para nós, o Fábio Fortes,
E ele vai trazer para a gente o tema O Movimento Espírita Diante das Minorias. Estão todos convidados, agradeço aí a todos os presentes, né? E nós vamos encerrar o nosso TED aí, pedindo a Beth que faça uma oração para nós aqui. Amigo Jesus, agradecemos a Deus por tudo em nossa vida. Quando a dor chega, ela nos torna mais fortes, mais humildes. É Deus nos ensinando a viver. E nos momentos felizes, como os que passamos agora, com João Márcio brilhando na sua exposição, nós agradecemos a Deus. Deus está nos fazendo crescer. Obrigada, Pai, por este momento, pelos amigos que estiveram também dando a sua contribuição ao estudo. Fica conosco, Pai. Desperte-nos numa noite de paz e de amor. Assim seja.